Vou relatar isso anonimamente por minha segurança e da minha família. Tornei-me motorista por acaso, ou assim pensei a princípio. Inicialmente eu trabalhava como gerente de manutenção em uma casa de pessoas ricas. Um dia, enquanto cumpria minhas tarefas habituais, fui chamado ao escritório do chefe. Ao entrar, ele me cumprimentou com entusiasmo e propôs que eu fosse seu motorista pessoal. Depois de pensar bem, perguntei à minha esposa e aceitei a oferta, sabendo que o motorista anterior tinha um bom salário e uma vida confortável. Embora tudo parecesse normal no início, logo comecei a passar menos tempo com minha família, pois o trabalho às vezes exigia que eu passasse a noite na casa do meu chefe. A situação tomou um rumo inesperado quando ele propôs que eu o acompanhasse em uma viagem de negócios fora da cidade que duraria 12 dias. Depois de discutir o assunto com minha esposa, aceitei, motivado pela generosa compensação e pela promessa de uma semana inteira de folga após o retorno. Porém, antes de partirmos, o chefe me deu um aviso sério e firme. Ele disse que tudo o que acontecesse na viagem tinha que permanecer na viagem e que tudo o que eu testemunhasse não deveria ser divulgado. Embora tenha tomado isso como uma ameaça, vi como uma precaução contra possíveis situações comprometedoras durante a viagem, pois ele tinha aspirações políticas. No dia da viagem, dirigi cerca de 8 a 9 horas para chegar à cidade que era cercada por árvores imensas. Chegando lá, começamos a subir o sopé e eu simplesmente segui a direção do chefe. Mais de uma vez parecia que estávamos voltando pelo mesmo caminho entre árvores e montanhas, perdendo completamente qualquer senso de direção. Em determinado momento chegamos às cabanas no meio da serra, um local remoto e sem sinal de celular. Antes de descer do carro, meu chefe me parou e pediu meu celular. Ele explicou que não eram permitidos aparelhos capazes de tirar fotos ou gravar vídeos e que tudo deveria ser mantido em segredo. Embora eu me sentisse desconfortável, ele era o chefe, eu tinha que obedecer. Depois de entregar o telefone, ele sorriu para mim e me disse para não me preocupar e aproveitar a viagem. Ao chegar, descobri que as cabanas estavam divididas em cabana principal, luxuosa e ampla, e cabanas secundárias para motoristas e cozinheiros. Na cabana que me foi designada, dividi quarto com outras 7 pessoas, sem sinal de televisão. Percebi que algumas pessoas não estavam na primeira viagem e estavam acostumadas com essa rotina. Quando ficava entediado, saía da cabana e explorava os arredores. Nisso, acabei encontrando um local cheio de cinzas, aparentemente usado para fogueiras, e quando voltei da exploração, o sol já estava se pondo. Disseram-me para ir buscar o meu jantar, e embora não estivesse habituado a comer àquela hora, recebi, mas não comi, deixando o prato ao lado da cama. Era algo que eu poderia comer frio de qualquer maneira, então não importava. Foi mais tarde, quando senti fome, que percebi que não havia utensílios no meu prato. Pretendia ir até a sala de jantar procurar alguns, mas então uma das pessoas que estava lá se levantou, me parou e perguntou para onde eu estava indo. Expliquei que ia à sala de jantar buscar utensílios e ele disse-me que não devia sair porque já era tarde. Ele me ofereceu os que ele tinha, então voltei para a mesa e jantei. Quando todos estavam dormindo, não me senti tão cansado, então saí para dar um passeio, já que estava calor. Ao me aproximar da porta, fui parado pelo mesmo sujeito que perguntou para onde eu estava indo. Eu disse a ele que ia dar uma volta e fumar, mas ele me proibiu de sair novamente, dizendo que era tarde. Seu tom me irritou e decidi abrir a porta, mas ele me parou e me deu alguns conselhos explicando que os chefes não toleram aqueles que bisbilhotam e fofocam. Ele me alertou sobre possíveis problemas sérios e parecia tão convincente que eu simplesmente fechei a porta e fui para a cama, sem ao menos ter sono. Como estava acordado, comecei a ouvir barulhos estranhos vindos da cabana principal. Quase parecia sons de uma igreja. Quando o canto deles ecoou pelo lugar,
Um arrepio inevitável percorreu meu corpo. Foi uma sensação horrível. Logo após isso, uma das pessoas na cabana levantou-se e foi até a janela olhar, mas foi interrompido pelo mesmo homem que proibiu de sair momentos antes. Porém, ele parecia relutante em ouvir e começaram a discutir. Eu fingia estar dormindo. Enquanto a música ecoava pelo lugar, acordei mais tarde enquanto os cozinheiros se preparavam para suas tarefas. Ouvi seus sussurros sobre o que havia acontecido na noite anterior, mencionando aquelas canções estranhas e gritos desconcertantes. Um assentiu e o outro parecia com muito medo de falar mal dos patrões. Ao me levantar para o café da manhã, esperava que alguém mencionasse o que havia acontecido, mas ninguém disse nada. Voltando para a cabana, notei que o homem que me parou e o outro sujeito não estavam mais lá. Resolvi perguntar a uma das pessoas se também tinham ouvido o que aconteceu na noite anterior, e mais tarde, quando saí para o pátio, vi o homem que me alertou voltando da cabana principal. Todo o cenário estava me deixando desconfortável e assustado, mas me senti obrigado a aguentar, pois precisava do trabalho. Para me manter ocupado, decidi ir até um corpo d'água que ficava a cerca de 5 minutos de caminhada atrás do morro. Caminhando até lá de longe, pude avistar a imponente estátua de um homem com cabeça de cabra, chifres enormes e uma mão apontando para cima e a outra para baixo. Foi quando senti alguém agarrar meu ombro. Me virei e era o mesmo cara me avisando que esse era o segundo aviso que ele estava me dando e que não haveria um terceiro, enfatizando que eu deveria cuidar da minha vida para o meu próprio bem. Assustado e gaguejando, expliquei que estava apenas caminhando e fiquei impressionado com a beleza do morro e da cabana. Ele sorriu ironicamente e me disse que sabia exatamente o que eu estava fazendo, porém alertando-me sobre as consequências de me pegar pela terceira vez, olhando ou fazendo coisas que não deveria. Atordoado, abaixei a cabeça e voltei para a cabana. Mais tarde, um dos cozinheiros se aproximou de mim. De repente, perguntou o que eu vi quando fui para o rio, mencionando que o cara estava irritado comigo. Eu, o melhor que pude, inventei uma resposta. Nos dias seguintes, preferi não sair da cabana. Saí apenas para comer. Algumas noites depois, as músicas e os cânticos ressoaram novamente, e dessa vez eu estava com tanto medo que não conseguia dormir. Em algum momento da madrugada, gritos puderam ser ouvidos por todo o lugar. Eram gritos de dor, tanto de alguma pessoa quanto de animais. Eu poderia jurar que eles estavam machucando alguém, embora pudesse ter sido tudo imaginação minha, já que nunca vi nada. Os dias seguintes foram iguais, e a última noite no morro foi a mais perturbadora e doentia. Esse canto tinha um tom mais angustiado, os gritos mais agudos e intensos, e embora eu não conseguisse ver o que estava acontecendo, a atmosfera estava carregada de uma energia perturbadora. O sono tornou-se impossível, e esperei ansiosamente pela manhã para deixar aquele lugar sombrio. Quando finalmente chegou o dia, pude me aproximar da cabana principal para carregar a bagagem do meu patrão. Não sei porquê, mas quando me aproximei, uma sensação desconfortável e de medo tomou conta de mim, mas tive que ajudar o chefe com a bagagem. Ao entrar involuntariamente na cabana principal, olhei para o segundo andar e pude ver a mesma estátua que tinha visto quando fui até o rio, só que desta vez tinha manchas de sangue. Rapidamente carreguei a bagagem e saí. Voltamos ao veículo, entramos e iniciei a viagem de volta à cidade. No meio do caminho, meu chefe perguntou se eu estava bisbilhotando. Com a pergunta fiquei nervoso, e ele me disse que estava ciente da minha curiosidade, acrescentando que estava tudo bem, mas me avisou que se eu revelasse algo visto durante a viagem, não acabaria bem para mim e minha família, que se eu me comportasse, haveria recompensas para mim e minha família. Parecia que ele estava falando com uma criança, ou se preferir, insinuando que me mataria se eu falasse algo. Então, como vocês podem imaginar, eu não disse nada. Um ano se passou e o encontro se repetiu, e na segunda vez eu não fiz nada.
No outro ano, o chefe me avisou que não iríamos à reunião naquele ano porque ela não aconteceria, mas alguns dos membros iriam vir à casa dele e eu tinha que levar sua esposa e filhas ao aeroporto, pois elas não poderiam estar presentes quando os convidados chegassem. O patrão também me disse que minha presença não era necessária e que se eu quisesse poderia tirar alguns dias de folga, e aceitei a oferta. Aproveitei a oportunidade para passar bons momentos com minha família. Eu sabia quando os convidados do chefe deveriam sair, então, querendo estar lá caso algo fosse necessário, decidi me apresentar nas primeiras horas da manhã, antes que os convidados saíssem. Ao chegar, vi dentro da propriedade um caminhão de lixo que não era do nosso bairro. Parecia estranho, então cheguei um pouco mais perto para investigar. Estacionei perto do caminhão e saí para conversar com a equipe do lixo para ver o que eles estavam fazendo. Assim que me aproximei, percebi que na parte de trás da casa eles estavam tirando o que pareciam ser corpos embrulhados em sacos pretos e jogando-os no caminhão. Fiquei petrificado com o choque e nisso meu celular tocou. Era meu chefe me dizendo para ir embora e voltar mais tarde. Seu tom era ameaçador e nesse momento pedi proteção para Deus, me perguntando aonde tinha me metido. Com esse emprego conquistei minha casa própria e consegui juntar um bom dinheiro, mas era um emprego que me dava desgosto e medo. 6 meses depois, meu chefe foi morto de forma brutal em seu próprio escritório. Nunca descobriram quem fez isso, e essa foi a minha saída. Com o dinheiro que ganhei, me mudei de estado e abri meu próprio negócio. Só relato isso para mostrar às pessoas que esse mundo é cercado por coisas que elas nem imaginam. Na doença e na saúde. Esse foi o voto que fiz há 35 anos, quando me casei com meu marido Luther. Era a mais sagrada das promessas do meu diário, e eu a cumpri junto com a outra parte, na riqueza ou na pobreza. Eu era a esposa perfeita, pensei. Não só dei ao meu marido os 3 filhos que ele queria, e jantei na mesa à mesma hora todos os dias rodeada por uma casa impecável, como também o apoiei em tudo o que fez. E não falo metaforicamente. Quando nos casamos, Luther tinha um bom emprego. Então construímos uma casa juntos e formamos nossa família. Mas ele foi demitido durante minha 3ª gravidez e não conseguiu encontrar nada próximo ao seu bom salário. Acabei aceitando empregos temporários, apesar de estar no 3º trimestre e tendo 2 filhos pequenos em casa. Eu estava muito orgulhosa de mim mesma por ainda manter uma casa impecável, ter crianças limpas e bem alimentadas, bem como comida feita em casa todos os dias quando Luther voltava da procura de um novo emprego. Meu 3º filho tinha cerca de 6 meses quando Luther finalmente conseguiu algo permanente. Então tive que trabalhar muito na época anterior a isso. O bom é que morávamos perto do irmão dele, e ele e sua esposa ajudaram para que eu pudesse ir para o meu trabalho temporário. Mas não podíamos contar com eles com frequência. Parecia errado para mim. Eu deveria cuidar dos meus filhos como esposa, e nós 2 suspiramos de alívio quando Luther conseguiu um novo emprego, e eu parei de trabalhar para me concentrar nas tarefas de dona de casa mais uma vez. Desde então, durante muitos anos, pensei que éramos o principal exemplo de como o casamento deveria ser. Nossos filhos se transformaram em adultos e formaram suas próprias famílias. Luther e eu nos tornamos ninhos vazios. Até que fui diagnosticada com câncer de mama. A mudança foi quase imediata na consulta médica. Luther ficou rígido e pensei que ele estava com medo do que poderia acontecer. Sua postura ainda era reservada, mesmo quando o médico nos disse que eles haviam descoberto cedo e que era altamente tratável. Eu precisava de apoio, pois me sentia sozinha em casa. Descobrir que estava doente provavelmente me afetou mais do que qualquer outra coisa. Em termos de tratamento, os médicos queriam ver como eu reagiria à quimioterapia
antes de recomendarem a cirurgia. Fazer uma mastectomia era tão assustador para mim. Decidi não contar aos meus filhos por um tempo. De qualquer forma, eles não moravam perto e não queria os preocupar. Senti que meu marido era um apoio mais que suficiente. Era melhor esconder as coisas de todos até me recuperar. As más notícias sempre deveriam vir acompanhadas de boas notícias. Luther foi a minha primeira consulta e não parecia preocupado. Acreditei que ele havia aceitado a situação e estava pronto para ficar ao meu lado, mas ele evitou as 2 seguintes. Na terceira consulta, outra pessoa em tratamento na clínica me contou uma coisa estranha. Entrei na internet e pesquisei essa informação. Muitas mulheres nos fóruns disseram a mesma coisa e eu não conseguia acreditar, mas minha intuição me dizia que era verdade. Supostamente era muito provável que os maridos abandonassem as esposas após o diagnóstico de câncer. Eu queria negar, Luther nunca faria isso, mas quando ele faltou a outros compromissos e mal conseguia olhar para mim depois das minhas crises de vômito em casa, eu simplesmente soube. Não demorou muito para que Luther me deixasse apenas um pequeno bilhete dizendo que não poderia mais fazer isso porque não havia se sujeitado àquilo. Acho que na doença e na saúde só contava quando ele era o doente. Tivemos sorte em termos de saúde por muitos anos. Eu cuidei dele durante resfriados, febres e tudo mais, mas ele não estava disposto a me ajudar depois de todos aqueles anos de casamento. Pensei em contar às crianças, mas simplesmente não consegui, mesmo quando os papéis do divórcio chegaram rápido demais. Comecei a pensar que ele estava se preparando para me deixar antes do meu diagnóstico, mas nunca tive certeza disso. Luther queria tudo para si. Procurei meu advogado e descobri que nossa casa, que foi comprada principalmente com meu dinheiro como entrada, estava apenas no nome dele. Todo o resto também estava em seu nome. Eu tinha uma conta separada, mas não tinha quase nada. Nunca achei que precisaria separar meu dinheiro do meu marido. Ele não atendia minhas ligações e logo vi suas fotos com outra mulher no Facebook. Fiquei doente de vez. Não tinha ideia se era uma traição, mas supostamente sim. Tentei ligar para outras pessoas. Tínhamos um pequeno grupo de amigos que originalmente eram seus amigos, mas eu me tornei próximo de suas esposas. Nenhum deles respondeu ou atendeu, então entendi a dica. Eu estava ficando completamente isolada. Luther já havia seguido em frente e, portanto, eles estavam seguindo em frente com ele. Pensei em ligar para a família dele. Meu cunhado Ronald sempre foi legal comigo e sua esposa tinha uma alma linda, mas pensei que eles ficariam do lado dele. Eu estava sozinha e definitivamente não queria envolver as crianças enquanto a situação ficava mais complicada. Pensei no que fazer durante horas todos os dias, e no final acabei indo até a casa da minha única amiga de anos. Ela é uma mexicana que conheço há mais de 30 anos. Pedi sua ajuda e ela me ajudou sem pedir nada em troca. Minha família ajudou muito a dela quando migraram. Fiquei em sua casa por um bom tempo. E nesse tempo presenciei como era sua rotina. Descobri que ela fazia parte de uma seita e organização que cultuavam um demônio muito poderoso. Todas as quartas-feiras sua casa estava lotada de mexicanos, irmãos, primos, sobrinhos, etc. Nunca me meti no que eles faziam e já tinha uma pequena noção desde o início. Porém, quando vi que minha vida estava se esvaindo de mim, que eu estava falida e com câncer, aceitei sua proposta num jantar. Ela me perguntou se eu não queria fazer um pacto e resolver meus problemas. Ela me disse que eu teria 8 anos de prosperidade e que tudo voltaria a ser como antes. Juro que desde aquele momento eu não acreditava em nada disso. Porém, conforme ela foi me falando, eu acabei entendendo como isso está mais perto de nós do que pensamos. Ela mencionou artistas que ganham o mundo muito rápido e acabam morrendo de forma repentina. Ela tinha tudo anotado em um caderno. Pessoas famosas no México que ela, entre aspas, ajudou. Com minha vida virando de cabeça para baixo, acabei aceitando a oferta
e numa quarta-feira realizamos o pacto. Eles liam um livro em voz alta e me deram algo para beber. Era sangue com algumas ervas. Em frente a mim estava a estátua da entidade que eles cultuavam. Enquanto eu bebia, todas as velas se apagaram sozinhas e senti como se algo tivesse subido em meus ombros. Tudo ficou escuro e eles cantavam algo, uma música perturbadora. Após todo o ritual, ela me perguntou se eu queria tatuar um símbolo na parte de dentro da boca, que era algo que eles faziam, mas não era obrigatório. Eu disse que não, pois nunca fui fã de tatuagem, ainda mais dentro da boca. Após isso, conversamos bastante e ela me disse que eu não era obrigada a frequentar os cultos, mas que precisaria alimentar o pacto. Concordei com tudo e segui minha vida normalmente. Na mesma semana, decidi compartilhar a situação em que me encontrava com meus filhos. Quando os visitei, contei que o pai deles tinha ficado com a casa e todo o dinheiro para ele, que ele não queria repartir na separação. Não contei sobre o câncer, mesmo o meu corpo dando sinais. No mesmo dia, meu filho ligou para seu advogado. Tudo teria que ser repartido. Eu era esposa há 35 anos e não tinha para onde ir. Porém, não demorou 2 semanas para Luther falecer numa briga de rua. O ex-namorado da mulher com que ele estava saindo o esfaqueou no peito quando descobriu que ele era amante dela. Todo o dinheiro e a casa vieram para mim de forma imediata. Ainda éramos casados. Até esse momento, não tinha certeza se o pacto tinha algo a ver com isso. Então segui minha vida normalmente e precisava voltar ao médico para continuar o tratamento. Não chorei no seu enterro, não derrubei sequer uma lágrima. Eu dediquei 35 anos da minha vida a ele e ele me abandonou como se eu fosse um boneco descartável. Com o passar das semanas, o tratamento ia surtindo efeito. O câncer foi altamente tratável, como o médico havia dito, e acabei não precisando realizar a mastectomia. Eu estava curada como se fosse mágica. Continuei com minha vida e sempre ia visitar minha amiga. Numa dessas visitas, enquanto voltava de sua casa, passei no shopping e lá conheci um senhor muito charmoso. Eu o ajudei a escolher um terno e ele me comprou um vestido na época, um vestido lindo e caríssimo. Ele me disse que era viúvo e estava a passeio. Mencionei que também era viúva e ele me pediu o número do meu telefone. Conversamos bastante por ligação até que ele me convidou para um jantar. Recusei 2 vezes por medo, mas ele me disse que eu poderia escolher o lugar. Escolhi, e num final de semana, às 20 horas, ele veio me buscar. Ele chegou em minha casa com uma Porsche e minhas suspeitas de que ele era um cara bem de vida se confirmaram. No restaurante conversamos muito e descobri que ele tinha 3 filhos assim como eu. A partir desse dia ficamos muito próximos e acabamos namorando. Ele tinha uma linda casa num condomínio fechado. Ele era dono de uma concessionária de carros de luxo e muito estabilizado financeiramente. Ele me levou para vários lugares. Viajamos muito e nos divertimos. Porém, 6 anos depois, minha vida virou de cabeça para baixo novamente. Ele me deixou do dia para a noite. O câncer voltou e o pior de tudo. Perdi meu filho mais novo num acidente de carro. Dentro do carro estava sua mulher grávida de 5 meses. O câncer está em estado avançado e acho que não saio viva dessa vez. Minha amiga faleceu em 2014 e não fui até sua casa desde então. Porém, sei que eles se reúnem lá ainda. Já o pacto, sei que realmente funcionou, pois minha vida tomou rumos que não iriam tomar por acaso. A pergunta é: vou para o inferno por isso? Todos dizem que sim, e na verdade não estou ligando muito para isso. Só desejo que tudo acabe, pois o câncer está acabando comigo dia após dia. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos.
Há alguns anos, minha família tomou a decisão de me internar em um centro de reabilitação devido a problemas com álcool e outras substâncias. Meus parentes tomaram essa decisão porque eu estava incontrolável. Já havia chegado ao fundo do poço diversas vezes, sem demonstrar intenção de mudar e seguir em frente com minha vida. Eu realmente gostaria de poder contar onde isso aconteceu, mas não posso revelar os detalhes por minha segurança. Posso dizer que o centro ficava num antigo casarão nos arredores de uma cidade, localizado em uma das cidades mais altas do nosso país. Desde o início notei um comportamento estranho entre os pacientes e funcionários do centro de reabilitação. Por exemplo, à noite você podia ouvir várias pessoas andando pelos corredores murmurando algumas coisas. Entendo que num lugar dessa natureza é preciso estar sempre alerta, principalmente à noite, porque os internos podem inventar um jeito de fugir, mas bastava ter uma ou duas pessoas fazendo a ronda, não várias. Além disso, uma vez por mês, ouviam-se ruídos muito estranhos vindos de uma área fora do centro, a qual nenhum preso tinha acesso. Esses ruídos duravam cerca de 1h30. No início foi extremamente difícil para mim identificar e diferenciar os sons, porque estavam muito distantes, mas era como se fosse uma mistura de canto, música, e dava até para ouvir gritos abafados. Tipo como se a boca de alguém estivesse coberta enquanto gritava. Obviamente, nas primeiras vezes que notei coisas estranhas, perguntei ao pessoal do centro, mas eles sempre me davam respostas ambíguas ou simplesmente não respondiam, por isso parei de perguntar. Outra coisa estranha é que os internos com casos mais graves, ou seja, aqueles cujos vícios eram tão fortes que acabavam no centro para evitar a prisão, quase não tinham família. Os que tinham não podiam voltar para suas famílias mesmo que fossem declarados limpos. Também notei que eles tinham uma espécie de cicatriz no pulso esquerdo. Parecia uma marca feita por uma lâmina de barbear em forma de pequeno triângulo com um ponto no meio. O fato de ter alguns problemas com o vício não me impediu de pensar com clareza. Era muito improvável que todos eles se conhecessem antes de entrar e que por algum motivo tivessem feito essa marca em si mesmos. A explicação mais lógica era que tinham feito dentro do centro. Tentei perguntar sobre as marcas, mas as perguntas eram sempre evitadas, como se tivesse vergonha ou que aquilo significasse algo ruim. Esses pequenos detalhes estranhos que teoricamente não estavam conectados começaram a me deixar um tanto paranoico. A minha situação e comportamento começaram a chamar a atenção do pessoal, e a sua atitude em relação a mim começou gradualmente a mudar, ao ponto de sentir que me estavam a tratar com hostilidade. O momento em que comecei a me sentir atacado foi quando a comida que me davam ficou com um gosto estranho, não excessivo, mas percebi. Não que tivesse um gosto ruim, mas tinha um certo sabor que não pertencia àqueles alimentos, e isso também acontecia com os sucos. A situação tornou-se insuportável quando, certa vez, perdi a consciência após tomar um suco. Quando acordei, me encontrei em um quarto apenas de cueca. Eu estava começando a reagir quando pessoas usando máscaras de animais entraram. Estar cercado por indivíduos mascarados foi o momento mais assustador da minha vida. Sinceramente, pensei que eles iriam fazer algo horrível, principalmente porque eu estava de cueca, mas nada aconteceu. O que eles fizeram foi me segurar e com uma lâmina de barbear fizeram em mim o mesmo símbolo que eu tinha visto nos outros internos, o triângulo com um ponto. Depois disso, eles me sentaram em frente a uma cadeira e a uma TV. Me amarraram para que eu não desviasse o olhar da tela e começaram a tocar uma série de gravações torturantes. Não quero dizer que o que foi mostrado foi algo muito forte. O homem estava apenas olhando diretamente para a tela. O importante foi o que o homem falou, porque tudo foi feito de tal forma que parecia que essa pessoa estava falando diretamente comigo. Acho que o pessoal do centro tinha tudo bem estudado para saber acertar golpes baixos na mente.
Também acho que eles tinham gravações diferentes para tipos diferentes de pessoas, porque não acredito que as palavras que o homem na gravação dizia teriam o mesmo efeito em alguém com uma vida muito diferente da minha. Essa gravação de várias horas me quebrou. Atacou minha psique, meu comportamento, meu modo de pensar e me fez sentir que tudo de ruim que havia acontecido comigo era minha culpa e que minha vida estava uma bagunça porque eu estava uma bagunça. Fiquei olhando para aquela tela por pelo menos 24 horas e senti algo quebrar dentro da minha mente. Cada palavra que aquele homem disse penetrou profundamente em meu cérebro. Acho que essa era a ideia. Eles queriam me quebrar, e depois disso eles me soltaram, me deram roupas, me alimentaram e me deixaram dormir no meu quarto. No dia seguinte, eu não queria sair do quarto porque me sentia vulnerável. Mas de madrugada, eles me tiraram à força me batendo e me arrastaram de volta para a TV. Não conseguia gritar porque eles cobriram minha boca. E enquanto me arrastavam, rasgaram minhas roupas até eu ficar só de cueca. Eles me amarraram na mesma cadeira e reproduziram todas as gravações. Porém, dessa vez a sala estava absolutamente gelada. Era um frio horrível. Acredito que essa rotina se manteve por 6 semanas ou mais. Não me lembro muito do que aconteceu porque eles estavam me destruindo de dentro para fora. A única razão pela qual sei que foram pelo menos 6 semanas foi porque cada vez que me levavam de volta para o meu quarto, depois de ter sido amarrado àquela cadeira, eu fazia uma marca na parede para contar as vezes que me levavam. No total que marquei, eles me levaram 41 vezes. Durante aquele 1 mês e meio, presenciei muitas coisas das quais fui lembrando depois que aconteceu algo. Houve um incêndio na cozinha. As chamas se espalharam rapidamente, devorando as instalações. É claro que tanto eu como muitos dos presos sabíamos que esta era a oportunidade perfeita para escapar daquele inferno. Em vez de tentar controlar o fogo e ajudar os outros a sair, vários de nós passamos pela passagem de incêndio para sair de lá. Como a maior parte do pessoal saía pela frente, escapamos pelos fundos. Assim, quando saímos do centro, não nos dirigimos para a estrada, mas para a montanha. Claro, o mais lógico teria sido, já que estávamos do lado de fora, simplesmente dar a volta no prédio e correr em direção à estrada. Mas nenhum de nós estava pensando com clareza naquele momento. Então corremos e penetramos profundamente na montanha. A montanha nos levou a uma colina. Em todo esse caos, nos separamos. Não sei o que aconteceu com os outros, mas me escondi numa vala que encontrei no caminho porque não queria subir o morro. Fiquei ali escondido na vala até o sol se pôr, e ao anoitecer caminhei até o outro lado da montanha e felizmente encontrei a estrada. Fiquei na beira da estrada até fazer sinal para um carro e um casal parar e oferecer ajuda. Eles não fizeram perguntas, certamente sabiam o que tinha acontecido com o lugar. Pedi-lhes que me levassem para a casa da minha família, que não era tão longe, e eles fizeram. Quando voltei para casa, contei-lhes o que tinham feito comigo. Bem, o pouco que me lembrava, mas é claro que eles não acreditaram em mim. Minha família acreditou no que foi noticiado no noticiário local. A notícia dizia que vários presos haviam se organizado para atear fogo ao local. Mas a verdade é que não me importa se eles acreditam em mim ou não. A única coisa importante é que o local foi completamente destruído. E, portanto, não precisei mais voltar. O pesadelo não terminou aí, porque com o passar dos dias comecei a me lembrar de algumas coisas que aconteceram durante as semanas em que fui submetido à lavagem cerebral. As memórias que tenho e as cenas não têm muito contexto, são apenas fragmentos. Para se ter uma ideia, imagine que você está assistindo ao trailer de um filme que tem muitas sequências desconexas, que não estavam necessariamente em ordem ou contexto, mas ainda consegui reconstruir parte do que aconteceu. O que posso garantir é que o centro de reabilitação era apenas uma fachada para um culto. Como você pode imaginar, houve certos tipos de sacrifícios.
Mas os membros do culto nunca sujaram as mãos com sangue. Eles precisavam de bodes expiatórios para fazer o trabalho por eles. É aí que o símbolo do triângulo com um ponto no centro se torna relevante. Dentro do culto, esse símbolo significa algo como permissão para corromper as leis da natureza, significando que aqueles que têm o símbolo marcado na pele podem matar. O que eles faziam era escolher as pessoas assim como me escolheram. Quebraram nossas mentes, nos deixando tão prejudicados ao ponto de nos manipular sem que questionássemos. Agora entendo por que aqueles que tinham a marca se recusavam a falar sobre isso. Eles devem ter suportado coisas horríveis sem poder fazer nada. Lembro-me de algumas coisas que aquelas pessoas me forçaram a fazer. Arranquei dentes de mais de uma pessoa sem anestesia. Removi unhas à força, quebrei braços e outras coisas que prefiro não mencionar. A pessoa a quem fiz isso não morria durante o processo, porque nessas sessões da seita havia um médico encarregado de mantê-los vivos, para que pudessem ter um show maior. Acho que todas as vítimas eram pessoas sequestradas ou sem abrigo, pessoas que eram profissionais do sexo, órfãos, não sei. A parte importante é que fiz coisas terríveis com eles, e tinham pessoas assistindo de algum lugar. E sei que mesmo não tendo a intenção de fazer isso, mesmo tendo sido forçado, sei que fiz isso e que Deus vai me punir. Porque toda vez que tenho um pesadelo, me vejo no inferno, sendo torturado da mesma forma.